Bom, então já... Tá gravando já? Você está assistindo algum curso de mestrado para ali fora, irmão? Oi, como assim? Está assistindo algum curso de mestrado assim, na UFRJ, na Ah, matemática? sim, começou já faz 3 semanas já. Então não é a emoção da primeira aula no mestrado, não? Não, ainda não. Tá, só para... Não sei quem trouxe essas frutas aqui, deixou aqui de presente, mas realmente, olha, passou um anjo aqui. O rapaz entrou aí e deixou. Entrou um rapaz, sabe que foi o sério? Isso é coisa do sério. Isso é coisa do sério. Depois a gente acerta, faz enquanto nos fazemos a cotização com ele. Bom, então é o seguinte, eu estou colocando isso aqui porque eu recebi alguns e-mails essa semana de pessoas de fora, de outras instituições do Brasil, de pessoas de outras instituições. Eita, você é fogão também? Sou. Que bom, mais um. Ela sofreu junto. Então vamos lá. Então eu recebi alguns e-mails de fora, de pessoas que querem entrar no curso, assim, vão fazer à distância, então só estou informando qual é o site que a gente trabalha, né? E que parece que o Tchalca já disponibilizou a primeira aula, né? A aula de apresentação, que a gente está chamando de aula zero, né? E depois a aula primeira zero, né? Bom, isso é um aviso. Depois aqui todo mundo está no e-mail registrado, agora o Pedro me deu o e-mail dele, então está certo. Bom, então vamos colocar o seguinte, nós fizemos a aula de apresentação e vamos partir então, né, o nosso ponto de partida vai ser que, bom, todo mundo já conhece o eletromagnetismo da gravidade da revelação, todo mundo já sabe a relação de interação eletromagnética com relatividade especial, então nós não vamos fazer isso. Então eu vou assumir a seguinte posição, vamos entrar direto na relatividade especial, nessa formulação em espaços-tempo mais arbitrários, para a gente já poder fazer toda a formulação do eletromagnetismo através de campos clássicos. Então vamos fazer a nossa, então, como eu falei na aula de apresentação, a nossa proposta é fazer o eletromagnetismo dentro já de uma descrição de teoria de calibre, teoria de gauge clássica. Vamos falar também de Young-Mills, obviamente, mais lá na frente, mas vamos estudar algumas daquelas teorias eletromagnéticas que eu passei para vocês, aquela lista de 36, a gente vai estudar algumas delas, mas aí já dentro da formulação em espaço de Minkowski, que eu acho que é mais efetiva nesse sentido. Tá? Então eu vou, diferentemente dos cursos anteriores, que estão no professor global, geralmente eu trabalhava um pouco o eletromagnetismo, na versão não relativista, na versão tipo euclidiana, e depois, lá no, mais ou menos no meio do curso, a gente entrava no espaço de Minkowski. Dessa vez eu vou já partir do espaço de Minkowski, né, para a gente, quer dizer, para quem não conhece, eu vou refazer um pouco, eu sei que para muitos vai ser repassado. Tinha gente, eu lembro que o André, por exemplo, falou que não conhecia, ele não está aí hoje, mas eu vou fazer como se as pessoas não conhecessem, porque tem gente de fora que me escreveu também, dizendo que estaria interessado na aula que queria aprender essa formulação de espaço de Minkowski, se eu ia fazer, eu falei, vou fazer na primeira aula. Então só justificando isso aqui. Bom, então, a relatividade, nós vamos fazer eletromagnetismo pensando na descrição relativista, claro. Para nós, né, em geral, na física, a gente usa a descrição de espaço de Minkowski. Espaço de Minkowski, então vamos usar a seguinte caracterização. Nós temos espaço de Minkowski, nós trabalhamos em geral com espaço de Minkowski com uma dimensão temporal, 3 dimensões tipo espaço. Essa é a nossa ideia do espaço de Minkowski. Você lembra lá da graduação, o elemento de linha, né? É C2 dq2 menos dx ao quadrado. Vamos colocar assim. Nós vamos generalizar em alguns casos, vai ser interessante a gente falar de espaços de Minkowski com assinatura mais geral. T direções tipo tempo e S direções tipo espaço. T mais S vai me dar a dimensão do espaço. A gente geralmente também grafa assim, né? O espaço de Minkowski 1 mais 3. A gente sempre coloca aqui o número de coordenadas tipo tempo e aqui a gente coloca o número de coordenadas tipo espaço. Então, para nós, o usual é o Minkowski com 3, né? Então, vamos poder trabalhar com o Minkowski TS. Em alguns casos é interessante estudar, por exemplo, 2 dimensões temporais, 2 direções espaciais. Isso aí pode ser interessante em alguns casos. Então, a gente vai poder também trabalhar com o Minkowski dessa categoria, que seria algo desse tipo. Nós teríamos T direções tipo tempo, algo desse tipo assim, né? C2 dt1
quadrado mais... Então, vou colocar assim de pagar aqui, vou colocar alguma coordenada do tipo T coordenadas espaciais, dizer assim, dx1 ao quadrado mais blá 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 dxt ao quadrado menos dy1 ao quadrado menos blá blá dy ao quadrado. E se eu tivesse um espaço de unipódio, desculpa, vou dizer, bem, com T mais S direções, se fosse o caso de eu ter esse espaço de unipódio. Bom, existe uma outra categoria de espaço que é tipo micóide. Em geral, né, nós gostamos de relacionar micóide com uma direção tipo tempo e S ou D menos 1. Normalmente, quer dizer, o usual, né, de micóide, eu estou colocando isso para evitar confusão depois com decífero e antidecífero. O usual de micóide é a gente ter um espaço de micóide com uma dimensão temporal e D menos 1 direções espaciais. Então, esse aqui é o normal que a gente usa para quando a gente adota a terminologia micóide, que está implícito que eu tenho uma direção tipo tempo e D menos 1 direções tipo espaço, ou seja, um espaço de micóide D-dimensional com essa divisão de assinaturas. Uma dimensão tipo tempo, sinal mais, e D menos 1 dimensões tipo espaço, sinal mais. Isso é o usual de micóide. Agora, como nós estamos falando de física, né, de resultados mais recentes, onde já se fala muito da correspondência ADS, CFT, tanto para física de partículas, quanto a correspondência ADS, matéria condensada, ADS, física nuclear, tem sempre essa correspondência, ADS, alguma coisa. Então, os espaços de De Sitter e de Anti-de Sitter passaram, digamos, a se incorporar um pouco à discussão de várias áreas da física e, às vezes, a gente vai ter a oportunidade de discutir algumas questões ligadas a eletromagnetismo em 5 dimensões, eletrodinâmica em 5 dimensões, eletrodinâmica em 3 dimensões. Então, a categorização que a gente usa para espaços tipo De Sitter então, suponha que eu tenha um espaço tipo De Sitter D-dimensional. Então, a gente está pensando no espaço tipo De Sitter D-dimensional. A divisão dele, o espaço de tipo De Sitter D-dimensional, é, na verdade, um espaço tipo micóide. Só que, dessas D-dimensões, a gente vai para... Então, a gente, quando vai falar de um espaço de De Sitter D-dimensional, a gente vai imaginar o seguinte: esse espaço de De Sitter D-dimensional, ele é uma hipersuperfície hiperbólica em D mais uma dimensões. Então, sempre o espaço de De Sitter de dimensão D está embebido no espaço de D mais uma dimensões. Com a seguinte assinatura. Uma dimensão temporal e D dimensões espaciais. Então, um espaço de De Sitter D-dimensional, ele funciona como um espaço de Minkowski em uma dimensão a mais. Então, vamos só para dar o exemplo bem claro. Eu estou, então, em D mais uma dimensões. Eu teria um conjunto de D mais uma coordenada. Eu teria algo como coordenadas x1, xd, xd mais 1. Vamos colocar assim, D mais uma coordenadas. Essa variedade que caracteriza o espaço de De Sitter é um hiperboloide com a seguinte assinatura. É algo desse tipo: x1 ao quadrado, que é a dimensão tipo tempo ao quadrado, e menos x2 ao quadrado, menos
menos xd mais 1 ao quadrado igual a um certo, vamos dizer assim, R2. Vou chamar assim, certo A2. Como se fosse aqui o raio, né? Então a gente está vendo que, na verdade, quer dizer, eu tenho D mais uma coordenadas, mas vinculáveis. Dessas D mais uma coordenadas, por exemplo, eu posso eliminar a coordenada D mais 1, né? XD mais 1, em função das demais. Então isso aqui descreve realmente uma variedade D mais 1 dimensional, uma variedade D-dimensional, mas num espaço embebida, né? Num espaço de D mais 1 dimensões. Então isso que caracteriza De Sitter, tá? É um espaço, pronto, De Sitter quadridimensional. Se a gente quiser falar do De Sitter quadridimensional, que é muito usado, né? O De Sitter, quem discute a questão da energia escura, sabe que a discussão que tem em função da expansão acelerada do universo é que a gente teria uma constante cosmológica positiva, né? E, portanto, uma pressão negativa que faz com que o universo se expanda. Então, a gente pensa no espaço de De Sitter, porque o nosso universo pode ser um espaço de De Sitter quadridimensional. Quadridimensional, então, significa que ele está contido num espaço de 5 dimensões. E nessas 5 dimensões, uma dimensão é tipo tempo e 4 dimensões são tipo espaço. Então, é um espaço do tipo Minkowski 1 quarto. Esse espaço... então eu tenho uma hipersuperfície quadridimensional nesse espaço aqui. Então, com essas características, é como se eu tivesse algo desse tipo assim, x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado menos x4 ao quadrado menos x5 ao quadrado igual a 2. Então, isso caracteriza um De Sitter quadridimensional. Tá? Então, embutido, né, num espaço de 5 dimensões, uma temporal, e as D dimensões que sobram são tipo espaço. Então, mais ou menos, então eu tenho 4 aqui espaciais e uma temporal. Isso é o De Sitter. O anti-De Sitter vai na mesma direção, espaço tipo ADS. Existe um espaço de ADS D-dimensional. Então, o espaço de De Sitter D-dimensional, ele também vai ser uma superfície hiperbólica, só que eu vou para D mais uma dimensões também. Então, de novo, ele é uma hiperboloide, né? Em D dimensões, desculpa, em D mais uma dimensões. Também. A diferença é que agora, ao invés de eu ter uma coordenada temporal, nós vamos ter 2 coordenadas temporais. Então, nós vamos ter 2D menos 1. Então, esse espaço aqui tem, na verdade, D mais uma dimensões. Esse espaço aqui tem D mais uma dimensões. 2 tipo tempo e D menos 1 tipo espaço. No final de tudo, isso aqui é um espaço de D mais uma dimensão. Só que essa superfície é hiperbólica, então como ela tem, né, ela é caracterizada por 2 direções temporais, então é como se eu tivesse nesse espaço de D mais uma dimensões, essas condições aqui, digamos assim, que eu chamasse, eu tenho uma coordenada x1 ao quadrado, mais uma coordenada x2 ao quadrado, e aqui menos as demais coordenadas, né? Menos x3 ao quadrado, menos x3 mais 1 ao quadrado, igual também a 1 a 2. Então é como se eu tivesse uma superfície, você tem D mais uma dimensões, só que 2 dimensões são tipo tempo e as D menos uma dimensões que sobram aqui são tipo espaço. Então isso é uma caracterização do anti-De Sitter. Então, por exemplo, o anti-De Sitter quadridimensional, vou pegar o ADS quadridimensional, ele então está ligado a um, ele é visto, né, como um hiperboloide com essas características aqui, 2 direções tipo tempo e 3 direções tipo espaço. Então esse aqui é o anti-De Sitter, né, quadridimensional. Esse aqui é o espaço que foi classificado por Dirac,
63, né? No Joule não é, no artigo é. Ele fala 2 mais 3 decíter, mas justamente por ter duas direções temporais, está implícito que antes decíter. Esse trabalho foi publicado no Journal of Mathematical Physics. De 1963. Vocês podem achar o PDF deles sem problema. Então esse artigo aí é interessante porque ele é um artigo que marca, né, a importância dessa física tipo ADS. Então a gente está só querendo chamar, por exemplo, quem já ouve falar muito aí, né, nessa chamada conjetura de Maldacena, que é ligada, né, à teoria de cordas, né, teoria de supercordas em 10 dimensões, ela pode ser, tem como solução um espaço-tempo que seria um antidecíter 5-dimensional e uma 5-esfera, né? Seria um espaço de 10 dimensões, onde 5 dimensões estão no antidecíter, a parte de espaço temporal está no antidecíter, e eu tenho 5 dimensões internas associadas a uma 5-esfera, né? Quer dizer, colocar, se a gente tiver um espaço de 10 dimensões, um espaço 10-dimensional, um espaço a teoria de cordas me dá como solução, um espaço-tempo 10-dimensional, onde eu tenho um ADS 5 cartesiano, uma esfera S5. Então, o ADS 5 então, é um espaço ADS 5. Então, ele é um espaço de antidecíter 5-dimensional. Então, ele está incluído no espaço-tempo 6-dimensional. Eu vou sempre com uma dimensão a mais, porque ele é um hiperboloide, né, 5-dimensional numa variedade 6-dimensional. Essa variedade 6-dimensional, então, vai ter duas direções tipo tempo e 4 direções tipo espaço. Então, esse espaço, essa variedade aqui, né, uma variedade 5-dimensional nesse espaço aqui, SO, em 2 espaços. E essa 5-esfera aqui, é uma 5-esfera, então é alguma coisa do tipo, vamos botar assim, y1 ao quadrado, y6 ao quadrado igual a um centro R2. Né? Isso aqui é uma 5-esfera também, né? Uma 5-esfera de raio R no espaço 6-dimensional. Essa variedade aqui é 6-dimensional, né? Mas esse vínculo aqui me puxa uma dimensão a menos. Eu posso expressar y6 em função das outras 5 coordenadas, então eu sei que tem uma variedade 5-dimensional, né, embutida no espaço, vivida no espaço 6-dimensional. Então, os ADS, né, estão sempre ligados a uma dimensão a mais, como eu falei aqui, sendo duas direções tipo tempo. A diferença, então, é essa, né? Na verdade, são espaços tipo Minkowski, mas são na verdade, esses espaços de decíter e antidecíter são hiperboloides. São variedades, né, tipo hiperboloide, mas num espaço de Minkowski com uma dimensão a mais. Eu pego uma dimensão a mais e configuro esse hiperboloide, né, em dimensões em uma dimensão a mais. Então, esses são espaços que vão aparecer bastante em algumas das nossas discussões. Claro, vão ficar o tempo todo mais ligados ao espaço de Minkowski, que elas vão fazer eletrodinâmica, sobretudo, né, em 4 dimensões, né, 1 mais 3, eletrodinâmica planar, uma dimensão mais 2 dimensões. Por exemplo, só para, se a gente tiver falar, quem tiver matéria condensada, por exemplo, quem está ligado à matéria condensada, nós que somos da física de partículas, da teoria de campos de partículas, interações fundamentais em geral, para nós o que é interessante é a correspondência entre o ADS 5 e o mundo, vamos dizer assim, a teoria de campo conforme, né, em 4 dimensões. Para a matéria condensada, né, que vai ser interessante, se pegar, por exemplo, pode ter aqui uma ADS3, espaço de antidecíter tridimensional, ligado a uma teoria bidimensional. O que então seria o antidecíter tridimensional? Então eu vou para 4 dimensões
e vou ter duas direções temporais e duas direções espaciais. Esse aqui é o ADS3. O ADS3, então, é o hiperboloide tridimensional desse espaço aqui, com duas dimensões temporais e duas espaciais, que na verdade é esse tipo de espaço limbológico aqui. Esse espaço aqui, em particular, esse M22 aqui, a gente chama de é conhecido na literatura como espaço de Atiyah. Então, para quem faz, por exemplo, a correspondência matéria condensada, o interessante é pegar ADS3FT2 ou então também pegar ADS4. Conforme o três dimensões. Então, ADS4 seria um espaço muito qual a gente já colocou, o ADS4 é esse. Só para fixar a notação e a linguagem, tá? Não, Oi, quem fala? nesse espaço diante desse, você tem duas versões temporais, como você pode definir? Você define velocidade, esse tipo de coisa? Você tem dois tipos. Isso aí você tem. Como é que você define qual é o parâmetro correto de evolução temporal do teu sistema? Quando você vai definir a evolução temporal do teu sistema, o que você define como o tempo verdadeiro, né? Então, em geral, o que a gente pensa é que tem, né? Se você pensar se pegar o antidecíper, vamos dizer, pegar o que está escrito aqui, deixa eu pegar o que está escrito aqui, o 5 dimensional. Pegar o antidecíper quadridimensional, que foi o que o Dirac estudou nesse artigo. Pegou o ADS4, então o ADS4 é essa superfície desse espaço de hipótese aqui. Então você vai pegar, vamos dizer, como se você tivesse dois tempos, né? Vamos colocar uma coordenada assim, C2, né? Ou vamos chamar assim, uma coordenada X, vamos chamar assim, uma coordenada C2, T2, menos X2, menos Y2, menos Z2, e vamos colocar aqui mais um C2, T2, essa coordenada aqui. E aqui, isso aqui, igual a um certo avanço. Então, essa variedade aqui está em 5 dimensões, está em 5 coordenadas, duas direções tipo tempo. Só separei assim, e mantendo o setor espacial. Então, você pode imaginar o seguinte, que esse tempo extra aqui, essa coordenada tipo tempo extra, é uma coordenada fictícia. Quer dizer, fictícia no sentido de que ela não é independente. Você pode expressar esse objeto aqui, você pode escolher um dos tempos para ser o teu tempo real das 4 dimensões do hipótese. Então, você pode expressar esse tempo aqui em função de mais, porque esse vínculo aqui me amarra as coordenadas. Então, não significa que esses dois tempos sejam independentes. Eu posso fixar esse aqui como sendo o meu tempo físico mesmo, né? Eu vou definir as coisas em relação a esse tempo, e essa coordenada aqui simplesmente é uma coordenada dependente das demais. Ela não configura uma coordenada independente. Tá? Se alguém quiser estudar, por exemplo, espaços-tempo com mais direções temporais, que não tem uma dimensão temporal amarrada às demais, as coordenadas temporais sejam realmente independentes, como por exemplo no caso do espaço de Atiyah-Ward, tem M22, tem duas coordenadas temporais e duas coordenadas espaciais. Se eu pegar um espaço geral, não estou colocando nenhum vínculo que vai me definir um hiperboloide. Estou colocando que eu tenho um espaço-tempo com duas direções temporais e, por exemplo, duas direções espaciais. O que é o tempo real? Como é que eu defino? Então, tem uma série de trabalhos interessantes. Tem um grupo, né, que trabalhou bastante nisso na antiga União Soviética, que era Volovik. Esse grupo aqui trabalhou bastante. Tem também uma linha de trabalho do Isaac Marx. Então, essa linha aqui é física com, vamos dizer assim, dois tempos. Vocês podem procurar na literatura, tem, sobretudo, Volovik, Arefeva,
são marido e mulher, eles trabalhavam isso mais ou menos 1984 a 1986, período mais quente disso. O Zaharoff, que foi o mestre dele, ele trabalhou isso aqui na Terra nos anos 70. E o Isaac Barthes trabalhou isso aqui no início dos anos 90. Início dos anos 90. A gente até trouxe ele ao Brasil em 87, como escola que a gente organizou na Vitória, né? Então, a primeira escola da Vitória do Isaac Barthes. Só que digamos, a formulação, o ponto de vista do Isaac Barthes é o tempo extra é um tempo fictício. Ele não dá significado físico ao tempo extra. O grupo de russos, eles levam a sério o tempo extra, eles definem o que pode ser a evolução temporal do sistema com 2 tempos mesmo. Porque eles estão ligados a uma discussão interessante que veio dos trabalhos iniciais de Zaharoff, que era um problema da relatividade geral. Se você está numa região do espaço-tempo onde você pode ter um campo gravitacional muito intenso, e ele associado a isso, por exemplo, ao caso de estrelas em colapso, supernovas, você pode ter o que se chama uma transição de assinatura. Então, uma coordenada que é tipicamente espacial, devido à intensidade do campo gravitacional, ela se transmuta numa coordenada temporal. E aí tem-se o que se chama transmutação de assinatura. E aí os russos levam a sério esse novo tempo que aparece, devido à forte intensidade, à grande intensidade do campo gravitacional. Então é um trabalho com muito mais insight físico, porque realmente eles fazem uma eletrodinâmica com 2 tempos, eles discutem uma mecânica com 2 tempos. Ao passo que Isaac Barthes, ele está muito ligado a uma dimensão temporal extra como um espaço, como se fosse um espaço de prova. Mas, na verdade, ele só dá sentido pleno ao tempo. Então, é um pouco a diferença entre o tratamento do Barthes e do Justo. Eu acho o tratamento do Justo bem mais rico, porque tem toda a discussão do que é tempo, será que o tempo verdadeiro é uma média geométrica? Tem uma proposta dele que pode ser a média geométrica dos 2 tempos. Então, o que é definir o sistema físico com 2 parâmetros de evolução temporal? Definir um trabalho, quer dizer, um sistema hamiltoniano. Como é que eu vou passar para o formalismo hamiltoniano se agora eu tenho 2 tempos? Então, esses trabalhos aqui, desse grupo aqui, é bem interessante. Sobretudo, Volovic e Alexieva, porque eles já pegaram os trabalhos iniciais do grupo Zaharoff, que é da década de 70, e trouxeram para os anos 80. Então, aqui tem mais insight ainda, porque eles relacionam com a questão da gravitação. Muito bem. Então, só para chamar a atenção aí por causa da pergunta do Pedro, né? O que significa esse tempo extra? Então, no espaço de antidecida, esse tempo extra não significa nada, porque eu posso escrevê-lo em função do tempo original e das coordenadas espaciais, por causa do vínculo, né? Do hiperbolante. Então, na verdade, aqui, basicamente, nós vamos ficar mais na direção. Lá na frente, a gente vai falar um pouco da questão 5-dimensional, da eletrodinâmica em 5, vamos falar, claro, da eletrodinâmica em 3 dimensões, né? Preciso falar. Da eletrodinâmica para nós, por quê? Fundamental é a eletrodinâmica em 4 dimensões, porque é Maxwell e derivante. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar da eletrodinâmica em 3 dimensões, que é o caso planar, está associado a fenômenos, né, como supercondutividade, efeito Hall, a própria espintrônica. Então, tem vários fenômenos interessantes aqui ligados a essas dimensões. E aí, as 4 dimensões, né? 1 mais 4, vou tentar falar um pouco mais vai poder falar de uma eletrodinâmica em 5 dimensões aqui para discutir a questão mais recente do supercondutores temporais. Então, a gente vai ter uma certa hora que vai precisar falar da eletrodinâmica em 5 dimensões. Como ficam as equações de Maxwell, assim, certo?
Mas oi? Eletroplanar ainda não está no texto, né? Ainda não tem. Os livros, nem os modernos, não colocam ainda. Eu acho que é um livro, talvez, eu acho que o livro mas não um livro assim de eletrodinâmica, mas é o livro do Anthony Z. Eu acho que, eu não sei se é o livro de teoria de campos dele, ou um livro que ele tem de supercondutividade, que ele faz eletrodinâmica, ele toca na Qual o nome dele? Anthony Z. É um chinês que veio para o Brasil, garoto, passou o período da vida dele no Brasil, mas ele fez a vida dele toda nos Estados Unidos. A família dele ainda está em São Paulo, tem irmãos em São Paulo. Uma vez ele foi a Trieste, eu nunca vou me esquecer do Zio. O dia que eu conheci o Zio foi o dia que o Brasil perdeu para a Itália na Copa de 82. A gente assistiu o jogo junto lá em Trieste, crente que o Brasil fosse ganhar. O Brasil perdeu, foi eliminado naquela Copa da Espanha, né? Foi o dia que eu conheci o Zio, que era verão em Trieste, ele foi dar um curso de verão muito bom. E aí depois da aula eu fui tirar dúvida com ele, aí ele falou, você é brasileiro? Aí ele falou que tinha passado uns 10 anos da vida dele no Brasil, juventude. Aí foi fazer escola high school nos Estados Unidos e ficou, mas a família dele permaneceu. Ele aprendeu português? Foi? Ele aprendeu português? Ele aprendeu português e ele fala português com muito sotaque de americano, né? Mas fala. Português mangabeira, esse tipo português mangabeira, aquele tipo mesmo. Então, o livro dele tem um livro muito bom de teoria de campos, né? E tem esse livro também, eu acho que ele chama Supercondutividade, ele faz a eletrodinâmica planar porque ele estuda, na verdade, os ânions, né? Os I. Ele estuda a chamada supercondutividade aniônica, anions. Ele introduz, quer dizer, trabalhou com os ânions e com os sênions. Então, sobre o nome dele está tudo assim. Os ânions, ele entrou na dança, mas os sênions praticamente foi ele que lançou. Então, tem essa discussão do início dos anos 90, desses supercondutores, né, a temperatura, quer dizer, um gás de ânions, o gás de objetos planares pode ser supercondutor a temperatura zero, e daí surgiu essa discussão da supercondutividade aniônica e esses sênions também que os introduziu. Então, ele é um cara que, se você procurar o trabalho dele, o livro dele, um dos livros dele fala da eletrodinâmica planar, que é John Simons, na verdade é John Simons. Mas nós vamos falar também do John Simons aqui. Aqui também tem John Simons. Só que é um John Simons em 5 dimensões. Não, 3. Quando eu falar em dimensão aqui, normalmente eu já estou incluído. Tempo e espaço. 3 dimensões de espaço temporais, 5 dimensões de espaço temporais, 4 dimensões de espaço temporais. Então tá certo. Então vamos trabalhar, né, sempre pensando nesses espaços tipo Minkowski. Quando for necessário, aí a gente aborda a questão do decífero e do antidecífero. Deixa eu só também lembrar uma coisa. Aqui, nessa relação entre física e métrica, né? Porque às vezes as pessoas, muitas vezes a gente é introduzido ao formalismo métrico diretamente no espaço de Minkowski. E aí a gente associa um pouco que abaixar, levantar índice é uma propriedade do espaço de Minkowski. A gente, um pouco, né, a formação da gente em física, ela traz a gente pelo espaço euclidiano, e quando a gente entra no espaço métrico, o primeiro espaço métrico que a gente encontra é a métrica de Minkowski. E aí a gente associa muito métrica a essa discussão tipo tempo e espaço. Mas a gente não está colocando isso. Vamos pegar um exemplo bem simples, né, em que a gente já introduz o conceito de métrica, né, para a gente perceber que a relação, né, que quando a gente tem uma métrica em física, quando a gente escolhe, né, uma métrica, ou um espaço-tempo, claro, acho que está dando para ler, será que esse está melhor? Ele está tão poroso. Então, vamos dizer que quando a gente tem essa discussão da métrica versus a física. A métrica é uma estrutura um pouquinho mais refinada. O que a gente tem de fundamental, você já até apresentou no curso topologia, que a gente tem geralmente que a gente precisa em física é um espaço-tempo. Então, o espaço-tempo é uma variedade, é um espaço topológico, que prescinde da noção de métrica. A gente parte nosso primeiro momento
é o contato com o espaço topológico. O espaço topológico é um espaço onde eu não defini ainda o conceito de medida. Eu introduzi apenas a noção de vizinhança. Eu sei no espaço topológico, eu sei fazer limite. Eu sei o que é vizinho, o que é o conceito de intervalo, né? Quer dizer, a topologia ela me define apenas a noção de, vamos dizer, de conjuntos, né? Abertos. Ela me define a noção, a topologia ela me dá a noção de vizinhança. Eu só sei o que eu defino uma noção de proximidade. E essa noção de vizinhança, ela não é uma noção de vizinhança no sentido da distância. Isso é posterior. Se eu introduzir uma métrica, aí eu posso voltar e falar de uma topologia associada à métrica. Mas a topologia é o primeiro momento que a gente, é o espaço, vamos dizer assim, mais primário que a gente tem. É um conjunto de pontos, nada mais do que isso, onde eu introduzo, defino uma categoria, defino uma noção de vizinhança. Para mim, os abertos desse conjunto são esses. Então, isso é a topologia. Depois da topologia, a gente pode introduzir a chamada estrutura diferenciada. A gente introduz uma estrutura de diferenciabilidade. Porque, claro, quem sabe a noção de vizinhança define o que é limite. Quem sabe o que é limite pode definir a noção de derivada. A derivada nada mais é do que um processo de limite. Define uma estrutura diferenciada. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando um outsider. Quem quiser ver isso bonitinho, tem um curso do Tião, os cursos do Tião sobre métodos matemáticos estão gravados, e tem os livros também que o Tião gosta de adotar para na Carrara. Mas ninguém precisa estudar isso, estou só falando para a gente poder chegar lá. E depois que a gente vem, depois de ter uma estrutura diferenciável, a gente pode introduzir a noção de uma métrica. A métrica agora eu vou definir o conceito de distância. Então é aqui que entra o conceito de distância. A distância é calculada como? Usando a lei de Pitágoras, usando o teorema triângulo retângulo, como é que eu vou definir distância? Então aí quando eu defino uma métrica, eu estou definindo, um conceito de distância e a medida de ângulos na métrica. É que a gente, nesse momento, entra com a noção de ângulos e distância. Ou seja, na verdade, quando eu defino a métrica, eu estou definindo um produto escalar. Então, a gente vai ver, a gente pode fazer física sem a métrica. A gente tem hoje vários exemplos, né, de sistemas físicos que você descreve só pela topologia. Tem exemplo, inclusive, na física de matéria condensada, né? Fenômenos que tem, hoje em dia, por exemplo, os isolantes topológicos, supercondutores topológicos. Está em jogo, mais do que a métrica, é a topologia. Teoria de campos também, né? A gente tem as chamadas teorias topológicas. Já sabe, são exemplos de teoria topológica. É uma teoria onde a gente não está conectado com a questão da energia. A gente tem configurações de campo que eu posso mexer sem alterar a energia do sistema. Porque a energia do sistema, a energia do sistema é energia cinética, um meio de NV2. Ou P2 sobre 2. Então eu preciso fazer um produto escalar para definir energia. Ou eu tenho uma energia potencial, que depende da distância, módulo de R. Então, para isso eu preciso da métrica. Então, a energia, ela se acopla naturalmente com a métrica, né? E quando eu escrevo, eu vou calcular a energia cinética. Então, eu vou escrever lá um meio de NV2. Então, aqui está implícito que eu tenho um meio de N, um tensor métrico, a velocidade VI, a velocidade VJ. Está implícito que eu tenho um produto escalar. Claro que essa métrica pode ser o delta de crônica, pode ser a métrica, estou numa base ortonormal, então isso aqui, mas eu estou fazendo um produto escalar. Então a energia se acopla diretamente com a métrica. Ou eu tenho uma energia potencial. E esse módulo de R aqui, então, ele nada mais é do que a raiz quadrada de GJ, XI, XJ. Isso aqui é a distância, né? É a função de métrica. A métrica, quando eu faço o produto escalar, se eu tenho um vetor U, eu faço produto escalar com um vetor V, eu imagino que eu estou expandindo esses vetores numa base de vetores linearmente independentes. Então eu tenho componente UI, vetores de base, epsilon I, escalar, vetor VJ, vetores de base, epsilon J. Estou sempre usando a convenção da soma. Não vamos escrever somatório, né? Índices saturados significa que
são somáticos. E aí, tudo bem, a linearidade do produto escalar me permite fazer essa transposição aqui e ficar aqui. Então, quando eu defino o produto escalar, na verdade, claro, se a base for ortonormal, isso aqui dá o delta de IJ, no final do dia isso aqui dá o IVI. Mas nem sempre eu preciso de uma base ortogonal. Para mim, o que é importante numa base é que os vetores sejam linearmente independentes. A base não precisa nem ser ortogonal nem ortonormal. Então, eu tenho um conjunto aqui de produtos escalares, o vetor 1 com o vetor 1 com o vetor 1 com o vetor 2, vetor 1 com o vetor n, vetores 2 com 1, 2 com 2, 2 com 1, assim vai. Ou seja, eu defino uma métrica. Essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela tem em cada elemento o produto escalar de dois elementos da base. Então, o meu produto escalar, de uma forma mais geral, ele é escrito dessa forma. A matriz que congrega, acomoda os produtos escalares e as componentes do vetor, dos vetores nessa base. Então, eu posso escrever esse produto escalar em notação matricial, né? Posso pensar assim. Posso pensar que isso aqui é um vetor coluna, aí vai ficar vetor linha, a matriz G, e o vetor B. Então, eu posso escrever o meu produto escalar de uma forma matricial. Esse vetor aqui é um vetor coluna, aqui é a matriz, e aqui é o vetor linha. Muito bem, mas o que é importante é que a métrica está aqui. A métrica, ela está me dando o conceito de medida. Para eu poder fazer essas medidas, saber o módulo de um vetor, ou saber o ângulo de dois vetores, eu, na verdade, preciso saber todos os produtos escalares entre os elementos de base. Então, isso é a minha medida, isso é a minha métrica, e aí a gente está falando de energia, a gente está fazendo isso o tempo todo. Está calculando distâncias, está calculando produtos escalares o tempo todo. Então, a energia, por isso que nas equações de Maxwell, de Einstein, né, quando a gente pega as equações de Einstein da relatividade geral, elas são equações para métrica. Do lado direito, o que se acopla com a métrica? O tensor de energia e momento. Num sistema físico, é a energia e o momento total do sistema que se acoplam com a métrica. As equações de Maxwell estão explicando isso, estão simplesmente refletindo esse aspecto que a gente já sabe da física newtoniana. Aqui a métrica está embutida, está acoplada, né? Quer dizer, quando eu tenho uma energia cinética, eu tenho a energia cinética do meu sistema, você tem meio, M, J, J. Então, na verdade, eu posso pensar que a derivada da energia cinética em relação à métrica, isso aqui é um NVI VJ. Isso aqui vai fazer o papel, né? Se fosse uma parte do tensor de energia e momento, que se acopla com a métrica. Essa é a ideia que tem em jogo. Então, a métrica está ligada à energia. E a gente sempre define a física de um sistema através da energia. O palímetro lagrangiano, o palímetro hamiltoniano, o que a gente precisa é a função energia do sistema. A função energia do sistema, eu defino a dinâmica do meu sistema pelo princípio variacional. O que está associado com a energia é a métrica. Então, a métrica ela define uma certa física, né? Por exemplo, só para um exemplo bem corriqueiro aí da física da mecânica tradicional, da mecânica clássica, né, tradicional, se a gente pegar uma partícula, numa variedade, num espaço euclidiano, n-dimensional, n mais 1 dimensional, vamos colocar assim. Aí eu tenho uma partícula que se move em cima do mistério, esse espaço aqui. Então a minha partícula tem n mais 1, porque ela está no espaço n mais 1 dimensional, e ela se move em cima de um mistério de raio X. Então tá lá, tem. Olha, isso aí define uma variedade n-dimensional. Mistério de raio X, n-dimensional, no espaço de n mais 1 dimensão. A minha partícula é livre. Então eu vou lá e escrevo a energia cinética do meu sistema, a partícula é livre, no meio de m, xi, ponto, xi, ponto. Onde esse i varia desde 1 até n mais 1. Então tem uma partícula livre. Só que o livre dela é em termos, porque as n mais 1 coordenadas estão vinculadas. Então, por exemplo, eu posso escrever esse lagrangiano assim. Vamos chamar esses índices i pequenos de 1 até n.
e vou isolar aqui a coordenada n mais 1. Isolar essa coordenada aqui. Esse I pequeno corre de 1 até n. Só um exemplo simples, só para quem nunca viu, quem é mais principiante, né? Então eu estou com um sistema aqui. A métrica aqui é a métrica euclidiana. Estou com um sistema de n mais 1 dimensões. Mas agora eu tenho esse vínculo. Esse vínculo aqui, de uma certa maneira, está obrigando a partícula a ficar em cima de uma esfera. Ela não está. Ela não é uma partícula em movimento retilíneo uniforme no espaço n mais 1 dimensional. É uma partícula, ela está andando em cima de uma esfera. Se ela está andando em cima de uma esfera, deve ter alguma força segurando ela. Se ela fosse uma partícula livre em n mais 1 dimensões, a aceleração dela era zero, ela não estaria nessa esfera. Então a gente pode substituir, por exemplo, posso eliminar a coordenada n mais 1. Agora a gente fala lá no caso do antitecido, elimina a última coordenada. Então eu posso escrever que isso aqui pode ser escrito como sendo raiz quadrada, né? Vamos dizer assim, de R2 menos xi, xi, 1 até n. Mais ou menos, não importa, isso aqui é quadrático, tanto faz pegar o sinal mais, isso aqui é quadrático, tanto faz pegar o sinal mais, tanto sinal mais. Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo. Então, a derivada temporal, isso aqui vai ser 1 meio, 1 sobre essa raiz aqui, e a derivada disso aqui em relação ao tempo. A derivada disso aqui é zero, a derivada disso aqui em relação ao tempo é menos 2, xi ponto. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu posso trazer essa informação para cá. Ele é x n mais 1 ponto. Isso aqui vai ficar 1 meio de n. Então, a gente vai ter o 2 com menos 2 cancela. Esse sinal menos vai ficar ao quadrado, vai desaparecer também. Então, eu tenho algo desse tipo. xi ponto sobre aquela raiz quadrada. E aqui, como está no mesmo termo, eu não posso botar xi ponto, não. Vai ser xj ponto sobre essa raiz quadrada aqui. Então, essas duas raízes ficam juntas, né? Então, eu posso escrever esse termo todo assim. R2 menos xk mais xk. x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, xn ao quadrado. E aí eu posso, né, escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Eu posso chamar isso aqui de J e colocar aqui um delta de crônico. Aí eu fatoro x ponto xj ponto, x ponto xj ponto. Então eu posso escrever no final do dia, essa nossa Lagrangiana partícula, fica sendo 1 meio de n GJ. Vou escrever já o que ele é, uma função de x e ponto xj. Então estou fatorando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Onde G e J, então, fica claro, né, nessa expressão aqui, que esse nosso G e J é delta de J mais xj sobre R2 menos módulo de x ao quadrado. Então nós temos de fato o objeto agora que depende de x, né? Então eu consegui agora escrever o meu lagrangiano sob a forma de uma energia cinética. Isso aqui não deixa de ser um produto escalar. Ó. A métrica, componente. Então, isso aqui para mim é 1 meio de n módulo de x ponto ao quadrado. Exatamente com energia cinética. Só que feita agora uma métrica. Não é a métrica euclidiana, é uma métrica que está embutida. A física está aqui. Aqui dentro tem um vínculo. Dizendo, essa partícula se move nessa esfera. Então, essa métrica está contando a história da física da partícula. A física da partícula é ela se mover em cima de uma n-esfera. E está tudo embutido aqui. Está implícito que isso aqui é a métrica da n-esfera. Então, eu tenho uma esfera n-dimensional. Tem essa métrica. Quem não sabe um pouquinho de teoria de grupos sabe que essa métrica, esse espaço n-dimensional é o quociente de dois grupos, SON mais 1 sobre SON. É só um dado para quem já conhece um pouquinho de espaços quocientes.
Quem não conhece não tem nenhum problema. É importante que essa aqui é a métrica cartesiana da NX. Então eu estou vendo que eu tenho uma partícula livre. A partícula é livre? É livre. Com essa métrica. Então se eu tirar agora as equações, posso tirar as equações de Euler-Lagrange aqui. Faço o princípio variacional. Vario essa ação, esse lagrangiano, deixa eu apagar aqui. Variamos esse lagrangiano aqui em relação a x. Vamos pegar o ΔL induzido pelo ΔX. Eu não vou fazer esse cálculo. Esse cálculo todo mundo tem que fazer, fica um pouco tarefa. Mas é só para aplicar o princípio variacional. Varia ΔG, ΔG, 1 meio de M, ΔG, x e ponto, xj ponto. Mais 1 meio de M, g e j, ΔX e ponto, xj ponto. Mais 1 meio de M, g e j, x e... aplica, né, os deltas, faz aí, tira as equações de Euler-Lagrange, e aí já vê que as equações de Euler-Lagrange vão dar para nós algo desse tipo assim, aplicar x e 2 pontos. Vamos botar aqui, vai ter um objeto que eu vou chamar de gama I JK, vai aparecer o objeto aqui com essas características aqui, xj ponto, xk ponto, igual a zero. Onde esse objeto aqui, quem fizer o cálculo vai ver que esse gama IJK, ele é definido desse modo, ele sai desse modo aqui no meio de GIM, aí a derivada GJ é em relação a GM, mais a derivada em relação a XK, GMJ, menos a derivada em relação a XM do GJ. Você vendo que a métrica é isso aqui. Então, quem fizer esse cálculo, aplicar o princípio variacional aqui, mecânica mesmo newtoniana, mecânica analítica sim. Aplicar o princípio variacional aqui, fazer as integrações por partes, vai ver que a equação de Euler-Lagrange que fica é essa aqui, a aceleração da partícula igual a esse pedaço aqui. Ou seja, F igual a força. Da força. Tem um M aqui, né? M. Então isso aqui é a força. A força, então, a métrica está aqui. Aqui dentro. E essa grandeza que aparece. Então isso aqui é o que a gente chama de equação da geodésica. Isso é a geodésica. A partícula está se movendo livre em cima do mistério. Então ela está seguindo as equações da geodésica. É um movimento retilíneo, entre aspas, quer dizer, um movimento uniforme em cima da esfera. Essa equação aqui é a equação da geodésica da esfera com essa métrica. Então eu estou só querendo chamar a atenção de que eu tenho uma física aí. A física está no vínculo. E eu transferi essa física para a métrica. Então a métrica em física, sempre que a gente tem uma métrica, porque a gente está muito acostumado a ganhar a métrica, né? Assim, a métrica é euclidiana e a gente nunca pensa. A gente está tendo uma prescrição para fazer, a prescrição que eu tenho para fazer a medida no espaço euclidiano é usar o teorema de Pitágoras, é cateto ao quadrado, soma dos catetos igual a hipotenusa ao quadrado, acabou-se. Isso é a nossa métrica euclidiana. Mas eu posso ir para espaços onde a métrica não seja euclidiana, caso aqui. A métrica aqui, então, o meu conceito de medida, o meu conceito de energia está aqui. A minha energia é esse produto escalar feito com essa métrica, como a gente falou. Tem sempre pressuposto que os vetores de base satisfazem a uma regra de produto escalar. Então a física está ligada à métrica. Olha, isso aí é um problema muito simples, né? Problema de esfera, né? Um problema de uma partícula se movendo em cima de uma esfera. Mas a gente pode ter um problema mais interessante também para quem já ouviu falar do ferromagnetismo, né? Da formulação de Heisenberg do sistema materiais ferromagnético, por exemplo, a gente pode ter o que a gente chama também de um modelo sigma não linear. É como se eu tivesse o seguinte: eu tenho um conjunto, vamos dizer assim, de campos, né? Tenho um conjunto de campos escalares com coordenadas φ. Essas coordenadas I podem ir de 1 até I mais 1 também, é exatamente o mesmo problema, não tem nenhuma diferença. E eu poderia ter, como a gente já estudou no nosso curso de mecânica clássica, uma densidade de Lagrangiano que vai medir a energia cinética desses campos, aqui, então algo do tipo meio de φ e ponto. Φ e ponto. E o tempo que vai medir a energia do gradiente. Por exemplo, aqui mais um meio, um certo parâmetro de si aqui que eu posso colocar e aqui pegar o gradiente
de φ escalar gradiente de φ. Então, é como se eu tivesse n mais 1 campos escalares livres. Só que agora, esse campo aqui, vamos dizer assim, satisfaz essa. Eu vou chamar isso aqui até para ficar mais próximo do modelo de Heisenberg, de campos SI, como se fossem os componentes dos I. Chamar esse campo SI aqui. SI ponto. SI ponto. Gradiente de SI. Escalar gradiente de SI. E aí, o que eu tenho aqui? S1 ao quadrado mais Sn ao quadrado mais Sn mais 1 ao quadrado igual a 1. Isso é o chamado modelo de Heisenberg. ON. Nesse caso é ON mais 1. É o modelo de Heisenberg SE. Ou seja, esses fins, né? Satisfazem como se fosse um vetor unitário, são os componentes de um vetor unitário. Faço exatamente o meu problema, só que em vez de ter só a derivada temporal, meu problema agora não é mais o problema de uma partícula, é o problema de um campo, então eu tenho coordenadas espaciais também. Então, mas é fazer isso aqui duas vezes. É fazer isso aqui para a coordenada temporal e fazer isso aqui para a coordenada espacial. E aí a gente ganha então, esse vínculo aqui, quer dizer, o vínculo, né, de seu, vamos dizer, as componentes que informarem um vetor unitário, vai me dar a métrica do modelo C. Então, no final de tudo, eu vou poder expressar isso aqui em função de uma métrica G e J, que depende do S. Do S de N componentes. Esse S aqui vai de 1 até N. Eu elimino essa componente aqui e faço exatamente aquele problema. Então, a partícula N-dimensional, a partícula do mistério N-dimensional, ela simula para nós, em mecânica clássica, exatamente o problema do ferromagnético, do material ferromagnético, do ferromagnetismo N de Heisenberg. Então, é só para deixar para vocês, assim, essa reflexão. Sempre que um problema tiver uma métrica, colocar uma métrica tem uma física embutida. Agora, no espaço de Minkowski, na relatividade especial, essa física é a física da luz. A nossa métrica vai ser definida pela radiação eletromagnética, ou seja, pela luz. É a métrica da luz. Então, a nossa física vai ser a física da luz. Né? A gente introduzir aí o nosso espaço de Minkowski, apagar isso aqui. Então, vamos dar aqui, por exemplo, vou deixar para vocês essa... Suponhamos que eu tenha, vamos tentar fazer isso. Vamos pensar que a gente tem uma esfera, uma partícula, né? Vamos dizer que a gente tem uma partícula n-dimensional, uma partícula em n mais 1 dimensões. Vamos colocar exatamente aquele problema aqui. N mais 1 dimensões. Então fica como tarefa também aí, né? Só para quem está, você que está vindo pela primeira vez hoje, Pedro, eu não dou lista de exercícios no curso, não, eu vou deixar uma tarefa, que vocês vão fazer sem precisar me pegar. Se tiver dúvida, me procura, ou procura o monitor, que é o Leonardo, eu já apresentei, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de entrega, não. Eu vou deixando as coisas para vocês fazerem, certo? Então, pronto, a tarefa que vocês podem fazer aqui é pegar, por exemplo, põe em N mais 1. Se em vez do vínculo ser o vínculo de uma esfera, por exemplo, ser esse vínculo aqui, x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, menos xn ao quadrado, mais xn mais 1 ao quadrado, igual, por exemplo, a R2. Então, eu tenho a partícula agora se movendo em cima do hiperboloide. E aí vocês podem estudar o problema da partícula livre, né? A energia cinética aqui é um meio de m x e ponto, fazer exatamente o mesmo procedimento. Só que agora a métrica vai ter uma diferença. Agora a métrica vai ser a métrica desse hiperboloide aqui. Vocês podem definir, tirar a métrica a partir daqui e ver como é que ficam as equações da geodésica. Então, dependendo do vínculo, a métrica vai ser uma ou vai ser outra. Quer dizer, a métrica é uma expressão de algum vínculo físico, de alguma física que eu estou colocando no meu sistema. Então, quando a gente coloca a métrica, a gente está colocando a medida do nosso conceito de distância e do nosso conceito de ângulo. E a energia se acopla com a métrica. Por que a energia se acopla com a métrica? Porque na própria definição de energia cinética e de energia potencial,
é imprescindível a noção de uma meta, de um produto escalar. Eu preciso medir ângulos e preciso medir distâncias para definir a energia. Numa chamada, num modelo guiado, vamos dizer assim, para uma dinâmica de natureza topológica, eu já posso fazer a física sem a métrica. Eu vou fazer a física apenas me baseando na noção de vizinhança. Então, por exemplo, essas chamadas teorias topológicas, Chern-Simons, etc., ao longo das nossas aulas aqui, que aquilo que a gente chama de dinâmica de Chern-Simons, ela não entra na energia do sistema. A energia do sistema é ceguinha para os campos elétricos e magnéticos ligados pela dinâmica de Chern-Simons. Por quê? Porque é uma dinâmica topológica, uma dinâmica que prescreve, que exclui a métrica. Eu defino um lagrangiano sem precisar da métrica. E aí a energia do sistema não vai ter essa configuração de campo. Então isso é o que a gente chama de uma teoria topológica. Ela perde as excitações locais, eu vou precisar, na verdade, ela é uma medida do sistema só para longas distâncias. Então, isso é uma coisa muito importante hoje, porque tem todos esses materiais, chamados materiais, né, de natureza topológica. Esses semimetais novos, semimetais de Weyl, Urano, Dirac, essas novidades aí da matéria condensada estão sempre ligadas a algum aspecto de teoria topológica. Muito bem, eu vou só. Agora vamos começar a centrar então no espaço do Minkoff. Então vamos voltar agora para as equações de Maxwell, que vocês já conhecem, e todo mundo já viu, né, em algum curso da graduação, que as equações de Maxwell no vácuo definem a propagação de ondas eletromagnéticas que se propagam com a velocidade c igual a 1 sobre raiz quadrada de μ0, etc. Então a gente sabe que o fenômeno eletromagnético, toda a eletrodinâmica, ela está ligada à relatividade. E aí, claro, você pode fazer relatividade sem em nenhum momento falar no espaço de Minkoff, mas a gente está buscando, né, uma descrição adequada para a relatividade especial, e aí a gente sabe que a relatividade especial ela é formulada de uma maneira mais sistemática e mais organizada, né, dentro da formulação de espaço de Minkoff. Então nós vamos trabalhar aqui o espaço de Minkoff de uma dimensão temporal, exemplo, né, e 3 direções espaciais. Esse vai ser o nosso espaço de Minkoff. Quando precisar ir para ele de dimensões, eu vou fazer a generalização nos momentos que for necessário fazer essa generalização. Então nós vamos trabalhar com esse espaço de Minkoff. A velocidade da luz, né, dentro dos postulados da relatividade especial, a velocidade da luz é um absoluto, independe do observador. Então, por uma questão de consistência, eu posso criar essa coordenada CT, né, essa velocidade é a mesma, independentemente do observador, para poder dar a dimensão, isso aqui tem dimensão de espaço, e aí eu coloco os vetores, né, na mesma categoria, no mesmo multiplate. Então eu tenho aqui um quadrivetor. Então, essa é a nossa noção de quadrivetor. E aí então a gente vamos só chamar, e a nossa métrica, então nós vamos trabalhar com essa métrica aqui. A nossa métrica tem essa, vai ser escrita desse modo. O nosso padrão métrico é o cone de luz. É a propagação, né, de um raio luminoso. Então, imaginar que eu tenho um certo ponto do espaço, né? Coloquei um certo ponto do espaço, um certo instante de tempo, sei lá, estou aqui na origem, estou no ponto x igual a 0, na posição, e no instante de tempo t igual a 0, emito um raio luminoso, e aí esse raio luminoso, né, vai se propagar livre do vácuo, né, com essa condição aqui, no módulo de x igual a c vezes t. Estou tomando tudo zero, aqui, a origem zero e o tempo zero. Então, se eu levar essa equação ao quadrado, é o que eu tenho aqui, C2dt2 menos módulo de x ao quadrado igual a zero. Então, isso aqui está me definindo a propagação de um raio luminoso. Ou de um raio de uma onda, né? Quer dizer, o raio de uma onda eletromagnética. No vácuo. Então, esse vai ser o meu padrão. Isso aí define alguma coisa que pode ser menos rápido, mais lenta ou mais rápida do que a luz. Então nós vamos definir, já que a luz, quer dizer, a gente vai querer ver se eu estiver falando de um raio luminoso, ds2 é igual a 0. ds2 é igual a 0 e dá exatamente a geometria, né, de
propagação do raio luminoso. Nós vamos tomar esse padrão aqui, isso aqui está definindo para nós uma meta. Uma meta que a gente pode, estou pensando num espaço de 4 dimensões, então vamos dizer, é como se eu definisse um vetor grande X, vamos definir um vetor coluna X assim, colocando aqui CT, X1, X2, XYZ. Então, para nós, né, esse elemento de linha, que se for igual a zero, me define a propagação do raio luminoso, eu posso escrever ele desse modo, ds2 para mim é x transposto, esse vetor coluna transposto, coloco aqui a minha matriz métrica, vou chamar de G, e aqui coloco o x. Onde? A minha matriz G é uma matriz diagonal. Ela é 1, menos 1, menos 1, 1. Então eu tenho uma meta. Não é uma meta euclidiana, não é múltiplo da identidade, porque a diagonal tem elementos diferentes de 1, né? Então, mas eu consegui colocar exatamente como a gente tinha conseguido naquela hora, colocar o produto escalar de dois vetores desse modo. Eu pegava um vetor, ou se eu fosse querer pegar um vetor V, botava a métrica dele aqui e o V aqui. Essa métrica aqui estava me definindo os produtos escalares entre os vetores da base. Era uma base não necessariamente ortonormal. A mesma coisa está acontecendo aqui. Essa métrica está me definindo produtos escalares de vetores de base. Eu tenho 4 direções, 3 direções tem esse produto escalar e 1 direção tem esse produto escalar. Então, isso é a métrica. Quando a gente define, né, vai introduzir a noção de um espaço-tempo da relatividade especial, a gente organiza esse quadro vetor de acordo com essa proposta aqui de métrica, para que ds2 igual a zero, né, defina a propagação em raio luminoso. Se eu tiver ds2 igual a zero, então eu estou falando da propagação da onda eletromagnética. Se eu tiver um ds2, por exemplo, positivo, né, algo do tipo C2, dp2, menos dx escalar dx, positivo. Isso aqui estaria dando para mim, posso botar esse C2 aqui em evidência, né? Posso botar esse C2, dp2 aqui em evidência. Está dando para mim 1 menos, né? 1 sobre C2, dx escalar dp, dx escalar dp. Então, é algo que a gente está vendo. Se isso aqui é positivo, é porque isso aqui, esse número aqui é menor do que 1, ou seja, essa velocidade é menor do que a velocidade da luz. Então, eu estou falando de alguma coisa que é o que a gente chama de um objeto que se propaga, né, que é um objeto tipo tênis, né? Foi ou não? Você viu alguns livros botar a métrica trocada, botar o menos 1 ali, tem Isso, um pouco tem diferença. não, a diferença no final do dia nenhuma. O que vai definir, vai interessar para você é a definição, que se você mantiver essa métrica, não tem problema. O que é importante é você dizer que o tempo vai numa direção e as coordenadas espaciais lá. Os livros mais antigos colocam menos, mais. Hoje em dia a tendência é uniformizar, é botar mais, menos. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, quando você pegar um livro que tem formalismo covariante, vai ver lá no apêndice ou no prefácio qual é a métrica que o autor adota. Se ele bota mais, menos, ou menos, mais. É tudo igual, tudo equivalente. Se você mantiver essa convenção, a física não muda. O que você chama de tipo tempo, outros chamam de tipo espaço, é só uma questão de vocabulário. Mas a física não muda, certo? Então, tem gente que os livros mais antigos já são mais radicais. Eles não botam nem mais nem menos, eles botam imaginário, né? Complexo, exatamente, botam um puro imaginário aqui. Então é pior ainda, né? Eu já vi muita gente. Na época eu mesmo estava, a primeira vez que eu vi isso, eu lembro, mas o tempo é imaginário, a gente começa a fazer fantasia, né? Mas é uma questão só de conveniência. O que é importante, nós aqui, hoje, o livro do Jackson, na versão nova, falei nele. 1-0 para o Jackson. Se você assistir a aula de apresentação, você vai ver que eu já viu que você está num lugar meio estranho, né? Mas 1-0 para o Jackson, nas versões mais modernas, eu acho que a partir dos anos 70 ele já. Porque o Jackson antigo era ICT. Aí ele já passou para essa anotação aqui. Os livros, assim, normalmente, os físicos de partículas, hoje em dia a tendência é ir para essa. Mesmo os livros de relatividade geral, eles trabalham com essa assinatura. Os livros mais antigos é menos, mais. O pessoal saiu do I e botou o menos no tempo. Depois passou a se colocar o menos nas coordenadas espaciais. Mas é equivalente, tá vendo? Muito bem, então vamos lá.
Paro por aqui. Bom, mesma coisa agora, se ds2 for negativo, eu estou descrevendo alguma coisa que se propaga com velocidade maior que a da luz. Se o ds2 for negativo, né? Esse termo aqui é maior do que 1, então, claro, o módulo de V é maior do que 100. Então, a métrica está definida nesse sentido. Essa métrica, ela vai me organizar a física tomando como padrão a luz. Algo que se propaga exatamente, algo que se propaga como um fenômeno luminoso, como a radiação eletromagnética livre no ar, algo que se propaga com velocidade menor ou com velocidade maior que a da luz. Então, a luz define a métrica. Então, essa métrica que está embutida aqui é a métrica que define a métrica da propagação da radiação eletromagnética, que não a métrica fixada pela radiação eletromagnética livre do ar. Então, isso é a métrica da relatividade especial. Essa é a métrica que nós vamos usar no espaço do só para dar uma... Agora, quando a gente tem um espaço métrico, a gente tem mais de uma categoria de vetor. É isso que eu queria chamar a atenção, porque depois, quando se passa na notação covariante contra variante, sobe e desce, se associa muito isso também à relatividade. Isso não tem nada a ver com a relatividade. Isso tem a ver com essa pura álgebra linear, é o que a gente chama de espaço linear e espaço dual, espaço vetorial. O que a gente precisa, então, vamos supor, vamos esquecer então um pouco a relatividade, nós já estamos sabendo que nós vamos trabalhar com espaço-tempo, com essa métrica aqui. Chamando a métrica de G, ainda não estou atribuindo índice, estou dizendo que isso aqui é um vetor coluna, depois vamos dizer componente zero. O que é mais conveniente? Chamar isso de 1, 2, 3, isso de 0, ou chamar 1, 2, 3, 4, a gente depois vai definir, vai acertar a notação. O que eu quero chamar a atenção agora é que no espaço com métrica, num espaço métrico, eu tenho um conceito importante, que é o conceito de isometrias. O que significa isometria? O nome já está dizendo, né? Alguma coisa que deixa a métrica invariante, né? Mesma métrica. Então, suponhamos o seguinte, eu estou no espaço, né? Eu tenho as minhas no espaço n-dimensional, vamos pegar no espaço euclidiano mesmo. Espaço euclidiano, n-dimensional, onde eu tenho uma métrica G e J. Eu não estou trabalhando com uma base de vetores que seja ortonormal. Estou trabalhando com uma base que os vetores simplesmente são linearmente independentes. Então, os produtos escalares são genéricos, né? Tem vetor, basta que eles sejam independentes. Então, eu tenho vetores assim. E esses são os meus vetores de base que me constituem essa métrica. E eu vou fazer, então, as coordenadas desse espaço, vamos dizer, são coordenadas x, y, eu vou fazer uma transformação linear geral, fazer uma transformação de coordenadas linear. Você vai fazer uma rotação dos eixos nesse espaço. Então, eu tenho uma matriz aqui, vamos dizer assim, R, X. Ou seja, estou fazendo, isso vai acontecer com qualquer vetor. Se eu pegar um vetor V também, não só as coordenadas, né? Pegar um vetor V, vou fazer uma transformação, onde essa matriz R aqui, quer dizer, isso aqui, na verdade, tem que ser visto como uma transformação matricial. A piésima com RI, RJ. Veja, pensando nesse vetor como um vetor coluna, e essa matriz R aqui é a matriz que faz uma transformação. Estou fazendo uma mudança de eixos, uma mudança de coordenadas. Como se eu estivesse um sistema de eixos, né? Para outro sistema. Fazendo a gente chama de uma transformação passiva. Eu não estou mexendo no sistema físico, eu estou vendo o mesmo vetor. Eu tenho, por exemplo, esse vetor aqui, visto. Tá achando esse giz colorido? Então eu tenho o mesmo vetor visto por dois sistemas. Então eu quero aqui o sistema YX, vamos dizer assim. E aqui eu tenho o meu sistema Y' X'. Fiz uma transformação, então, fiz uma rotação no sistema de eixos de um ângulo θ no sentido trigonométrico. Então esse vetor aqui é um vetor V para esse observador
E é o mesmo vetor V para esse observador, só que as componentes desse vetor nessa base são diferentes das componentes. Está escrito aqui, essa matriz R aqui é a matriz que está descrevendo essa rotação de um ângulo θ aí, então é a matriz de rotação. E o que a gente vai querer? A gente vai querer dizer o seguinte: se eu faço uma transformação no sistema de coordenadas, eu vou querer estudar a transformação que não altere os produtos escalares. Então eu vou fazer uma transformação que deixe o produto escalar invariante. Se eu pegar o produto escalar de dois vetores, né? Se eu pegar um produto escalar de dois vetores, eu tenho um vetor U e um vetor V. Então eu vou representar esses vetores por vetores de volume. O vetor U transposto, a métrica G e o vetor V. E essa notação aqui é o vetor visto como um vetor coluna. São as componentes do vetor V1, V2, Vn, o 1, o 2 e aqui a métrica. Então o que a gente fez no início da aula? Essa métrica congrega os produtos escalares entre os vetores de base. E aí se eu fizer então essa transformação, eu vou fazer uma transformação tal que U vai em U'. Ou seja, o vetor U' é a matriz R1. E o vetor V vai no vetor V'. Depois que eu fizer a rotação, o vetor V vai ser visto pelo segundo observador, também transformado desse modo, de tal maneira que o produto escalar requer que fique invariante. Quero saber qual é a transformação linear mais geral que eu posso fazer para que essa grandeza aqui fique invariante. Então aí a gente vai usar aquela relação, câmbio transposto. Aqui vai aparecer a matriz R transposta, G, a matriz R aqui é a matriz G. Então, se eu quero que o produto escalar fique invariante, ou seja, a métrica que é um objeto invariante. Então eu tenho que essa matriz R, que faz a rotação, que faz a transformação em questão, ela tem que ser uma matriz que deixa a métrica invariante. Então isso aqui é a matriz que define, chamada isometria, são as isometrias, né, do espaço. São aquilo que deixa a métrica invariante. Na relatividade geral é a mesma coisa, só que a métrica, em vez de ser uma métrica constante, é uma métrica dependente da posição, e eu vou buscar as transformações gerais de coordenadas, nada mais são do que isometria, né? Vou buscar as isometrias da métrica, e na relatividade geral a gente tem uma técnica para isso, que é usar os vetores de Killing. Os vetores de Killing, eles vão dar para nós as isometrias da métrica. Aqui nesse espaço é tudo linear, é tudo muito mais simples, essa aqui simplesmente é uma matriz. Mas essa transformação aqui é a matriz que deixa a métrica invariante. Se eu estiver trabalhando numa base ortonormal, os vetores de base são todos normalizados a 1 e são ortogonais entre si, a métrica é o delta de Kroner. No caso da base ser ortonormal, a métrica é a matriz identidade. E aí, essa matriz aqui, que vai ser a isometria da métrica, nada mais é do que uma transformação n por n ortogonal, ou seja, uma matriz ON. Então, nesse caso aí, a isometria, quer dizer, aquilo que deixa invariante, né, esse produto escalar são as transformações ON, matrizes n por n ortogonais. Mas se a métrica não for a métrica associada a uma base ortonormal, a relação é essa. Então, essa matriz aqui, as transformações R têm que ser isometrias da métrica para deixar os produtos escalares invariantes, portanto, os módulos dos vetores ficam invariantes e, por conseguinte, os ângulos também entre os vetores ficam invariantes. Então, a isometria deixa produto escalar, módulos e ângulos invariantes. Já vou dar um intervalo, tá? Só para finalizar. Então, essas são as isometrias. Vamos pensar, pagar um instantinho. Então, eu tenho meu vetor, tem um certo vetor U, que é representado também pelo vetor coluna U, e já sei fazer as transformações. Agora, nada me impede, né? Já que eu tenho uma métrica à disposição, eu posso sempre, a partir desse vetor U, eu posso definir um vetor útil, que é nada mais, nada menos do que G vezes U. O que acontece se eu multiplicar o vetor pela métrica? Vamos dar uma olhadinha nisso. Se eu pegar esse vetor aqui, né? E na verdade eu estou fazendo isso. O vetor útil componente I é o GJ UJ. Simplesmente eu estou passando de um vetor para um vetor equivalente a ele, mantém todas as informações que estão aqui. Só que a métrica vai misturar.
Estou saindo dessa representação do vetor e partindo para essa, mas eu estou com um vetor equivalente ao outro. Os dois vetores são equivalentes.